Olá, seja bem-vindo ao Leiturinha do Bom Dia e hoje nós vamos falar sobre o temor da morte. Vamos lá? O temor da morte resulta de vários fatores inerentes à natureza humana e à sua existência corporal. Entre eles ressaltam o instinto de conservação da vida, que lhe constitui força preventiva contra a intemperância, a precipitação e o suicídio, não obstante desconsiderados nos momentos de superlativo desgosto, revolta ou desespero. A predominância da natureza animal, que nos espíritos inferiores comanda as suas aspirações, tendências e necessidades. O temporário esquecimento da vida espiritual, de onde procede. O conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, que oferece uma visão distorcida, quão prejudicial do que sucede após a ruptura dos laços materiais, elaborando um mundo de compensações em graça como em castigo, conforme a imaginação dos homens vitimados por fanatismos e alucinações. O receio de aniquilamento da vida por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que lhe está destinado. Programado o corpo para servir de instrumento para o progresso do espírito, através de cujo cometimento desenvolve todas as aptidões e valores que nele jazem latentes, o instinto de conservação é-lhe um elemento de alto valor, para que seja preservada a vida e impulsionada para a frente até as últimas resistências. Em face dessa condição, o espírito se imanta ao corpo e receia perdê-lo, em razão do atavismo ancestral que lhe bloqueia o discernimento a respeito daquilo cujos dados de avaliação não logram impressionar-lhe os sentidos. O predomínio da natureza animal desenvolve-lhe o egoísmo e exacerba-lhe a paixão violenta, acentuando a sensualidade que se expande, engendrando programas de novos gozos, que terminam por exaurir-lhe as energias mantenedoras dos equipamentos de sustentação orgânica. Assim é que um leve aceno de prolongamento da vida física ao moribundo fá-lo sorrir e aspirar pela sua ocorrência, em injustificável apego aos despojos que lhe não pertencem mais largos logros, embora lhe concedam a permanência física. A reencarnação promove o transitório esquecimento do passado, que é providencial para poupar ao espírito a amargura que os seus erros impõem e os seus delitos afligem. Esse esquecimento constitui motivo de receio da morte, em razão da falta de elementos que estruturem a confiança na sobrevivência, com o retorno ao mundo espiritual. As sensações sobrepõem-lhe às emoções, fixando-lhe os interesses na vida física, apesar de saber da sua efêmera existência. O estabelecimento de prêmios e punições de sabor material, nos quais as religiões do passado firmaram a estrutura da existência espiritual, tornou-a detestável, em se considerando o medo a uma justiça absurda e impiedosa, ou a indiferença por uma felicidade estanque, monótona e perpétua, que tem lugar num céu onde o amor não dispõe de recursos para socorrer o caído, nem a piedade vige em relação aos infelizes. Por fim, o engodo dos sentidos anestesia a razão, levando-a a concluir que a morte deles representa a destruição da vida, arrolando o cérebro como o autor do pensamento e os órgãos na condição de causa da existência do ser. Assim, a desinformação e as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte, que leva muitos indivíduos a estados neuróticos lamentáveis, como a comportamentos alucinados, nos quais buscam o esquecimento
fugindo da sua contingência enganosa. É inata, todavia, em todos os seres a ideia da sobrevivência do espírito à disjunção molecular do corpo cadaverizado. A intuição do futuro sempre esteve presente em todos os povos, desde os mais primitivos, estabelecendo de alguma forma um código ético de comportamento que previne o homem e o prepara para o encontro com a consciência após o transpasse. Nos indivíduos imediatistas, aferrados aos prazeres físicos, o medo da morte é maior, em face das sensações que o escravizam à matéria, fazendo recear a perda dos gozos em que se comprazem. À medida, porém, que se aclaram os enigmas em torno da realidade post-mortem, em que os fatos demonstram o seu prosseguimento, oferecendo uma visão correta sobre a sua continuação, o temor cede lugar à confiança, e as dúvidas são substituídas pela certeza da perenidade do ser, que se sente estimulado a preparar desde então esse futuro, no qual a felicidade possui uma dinâmica que fomenta o progresso incessante, em decorrência do esforço empreendido por quem deseja alcançá-lo. Essa convicção leva o homem a uma mudança de metas, que passa a conquistar esforçando-se pelo trabalho no presente com os olhos postos no futuro. A saudade dos afetos que o precederam na viagem de volta não mais dilacera, porquanto a certeza do reencontro faz que novos estímulos tomem o corpo, executando um programa de promoção para credenciá-lo à convivência ditosa. Graças a essa emulação, todos os esforços são aplicados com direcionamento positivo, ensejando coragem para a luta e ânimo para vencer o cansaço ou quaisquer outras dificuldades que intentem obstacular-lhe a marcha. O conhecimento dos objetivos imediatos da vida e a identificação dos valores jacentes no espírito, mediante a concentração do ser real, fazem que a perda do envolto físico não signifique quase nada em relação à sobrevivência doadora de todas as bênçãos a que se pode aspirar. Enquanto perdura o fenômeno orgânico, as impressões da vida espiritual são fugazes, incompletas, na razão, entretanto, em que diminuem os impositivos da matéria sobre a alma, ampliam-se-lhe as percepções do mundo causal, dando origem ao secreto desejo de despojar-se do fardo que pesa às vezes com altas cargas de miséria e de dor. Aqueles que na vida física apenas depositam todas as aspirações e necessidades temem perdê-la, aferrando-se com o desespero às suas exigências em prejuízo da libertação, que se lhes torna penosa e demorada. O exercício mental e o natural desapego das ilusões favorece a confiança na sobrevivência, anulando o injustificável medo à morte. Para tanto, faz-se mister o amadurecimento íntimo que decorre da vivência equilibrada e do conhecimento que o estudo e a experiência propiciam, ou que resultam do sofrimento, o grande e oportuno fiador dos que se encontram encarcerados, anelando pela libertação. O homem deve pensar na morte conforme pensa na vida. Cada dia que passa no calendário terrestre, adicionando-lhe tempo à existência física, é-lhe um a menos que o aproxima do portal da morte. Substituir o medo pela expectativa de como será a vida mais tarde, substituir a incerteza pela conscientização do prosseguimento espiritual, deve ser um programa bem elaborado para ser vivido com tranquilidade no dia a dia, que faz parte do seu peregrinário evolutivo. A vida espiritual assim perde para ele o seu caráter hipotético para tornar-se uma realidade, na qual penetra desde antes da morte, através dos fenômenos mediúnicos que lhe propiciam essa convicção, especialmente com o intercâmbio dos sempre-vivos, que o vem emular na preparação da equipagem para o inevitável processo de retorno que se dá através do mecanismo da morte biológica.
Então nós vemos aí que o temor da morte, ele existe para muitas pessoas, né? Por diversos motivos. É natural ter medo da morte, por vários motivos que nós vimos no comecinho do texto, né? Naquela enumeração pelas letras de A até a letra E. É natural que possamos refletir a nós mesmos, no olhar para dentro, no conhecimento de si próprio, a ver os motivos desse medo da morte. É a consciência pesada? É o conhecimento que nós já temos, que já nos responsabilizamos por uma simples leitura de algum texto evangélico enobrecedor e da qual vem a nossa consciência a cobrar um novo comportamento que ainda não o executamos, e aí temos esse medo, nossa, deixa para depois eu resolvo, depois eu mudo, eu não vou desencarnar amanhã, eu vou desencarnar para mais para frente. E aí de repente amanhã vem a vida e me tira a oportunidade de continuar nela, realizando ali o meu desencarne. É bem possível que isso possa acontecer com você que está assistindo. Amanhã mesmo, Deus vem, olha, o seu programa reencarnatório encerra amanhã. Você já cumpriu tudo o que tinha que cumprir nessa encarnação. Se você cumpriu bem ou não, aí no momento lá do desencarne, no mundo espiritual, é que você vai prestar contas por tudo aquilo que lhe foi oferecido e desperdiçado, por todas as oportunidades de convivência familiar, adentrando no conjunto de aprendizado que você teve, de experiência junto a tantos que o rodearam, a modo que nada é por acaso, e que você aprendeu o conhecimento necessário para que no momento certo, na oportunidade vindoura, você não empregou, você se apegou aos vícios, você continuou com o melindre, continuou com o egoísmo, com a vaidade, sabendo que aquilo não era o melhor caminho. Quem vai numa instituição religiosa e escuta, por exemplo, o padre na homilia, quando o padre ele coloca ali o seu sermão, trazendo o seu ensinamento, a interpretação do evangelho, ou quando alguém vai num templo budista, escuta ali um budista experiente, uma experiência própria da vida, ou quando você lê um livro digno, né, de ensinamentos elevados, você se responsabiliza por aquele ensinamento. No livro O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry tem uma frase parecida com essa: vós sois eternamente responsável por aquilo que cativas. O conhecimento que veio até você, você cativou ele e você se tornou responsável por ele. Lá na frente você será cobrado e aí você pode dizer: mas eu não sabia. Eu não posso me responsabilizar por isso. Mas você passou por aquela provação, você teve a oportunidade de fazer diferente e não fez, mas aí vem alguém e te lembra: olha, teve uma vez que você foi lá num centro espírita, teve uma vez que uma pessoa na rua te falou uma frase bacana, teve uma vez que um pastor de uma igreja evangélica que você procurou por necessidade mesmo, e ele lá no sermão dele disse palavras belas, maravilhosas, e você não as refletiu, você não parou para pensar na utilidade daquilo. Você será cobrado por tudo aquilo que lhe foi oferecido, pela vida que lhe foi oferecida, pela família com a qual você consegue conviver, pelo trabalho que lhe foi oferecido. Tudo lhe será cobrado. Existe uma prestação de contas que a gente faz quando a gente desencarna. Feliz daquele que está com a consciência tranquila. Triste daquele que muitas vezes está com a consciência pesada. E aí que vem o tal do temor da morte. Eis um dos motivos do temor da morte. Aquele que tem o conhecimento, que tem essa ferramenta, visto uma necessidade de provar para si próprio que tem conhecimento e que tem coragem para fugir dessas paixões, desapegar do materialismo que lhe envolve, dessas paixões violentas, né? E fazer o correto, fazer um sacrifício, sacro ofício, deixando de lado aquilo que te apega à materialidade a fim de buscar novos horizontes na espiritualidade, e não o faz se apegando ao corpo físico, aos prazeres, aos vícios materiais e imateriais, tem aí uma responsabilidade e vai ser cobrado depois.
se já não está sendo pela dor da doença, pela dor da patologia física, do sofrimento espiritual que vem o sentimento de culpa, e no momento da morte, o medo que vai lá, nossa, eu vou sofrer muito no mundo espiritual, nossa, igual, né, o texto fala de certas religiões que nos apavoram tanto, eu vou para o inferno porque eu cometi só maldade, eu vou para o purgatório porque eu não fiz coisa boa, eu matei várias pessoas, eu surrupiei de tantos, eu maltratei tantos, dei chute na bunda, sei lá de quem. Cuidado, porque a vida é uma constante lei de causa e efeito. Tá? Se eu planto, eu sou obrigado a colher. Ninguém vai colher por você, ninguém vai colher por mim. Cada qual colhe obrigatoriamente aquilo que planta, e a justiça divina é perfeita para aqueles que acreditam na natureza, né? Nas leis da natureza, na justiça divina. Pelo menos eu, espírita, tenho o conhecimento que me faculta a entender: Deus é perfeito em todos os seus atributos e sua justiça é perfeita. Então eu fico tranquilo. Não porque eu sou perfeito moralmente ou intelectualmente. Sou uma pessoa cheia de defeitos e dificuldades morais para realizar. Mas eu fico tranquilo porque muito eu já sei daquilo que algumas décadas atrás eu olhava para o horizonte e transnudava com uma pergunta enorme: como que é isso? Que Deus é esse que faz tanta maldade? Que Deus é esse que deixa aquele ou aquela sofrer e não faz nada? E na verdade não é bem assim. Todos colhem aquilo que plantam, na multiplicidade das reencarnações que vivem. Então que venhamos a pensar qual é o verdadeiro motivo do nosso temor da morte. Para você que tem temor da morte, se você não tem, ótimo, parabéns, você já venceu um obstáculo que tantos já têm e não é fácil. Você que está abeirando o desencarne, porque a morte do espírito não existe, só o corpo morre, o espírito continua a existir. Ah, mas não tem ninguém que prova isso, William. Isso aí é os espíritas que falam, os budistas que falam, os judeus que falam. Sabia que o judeu é reencarnacionista, igual o espírita, igual o budista? Não é só o espírita que fala sobre reencarnação, não. Ah, mas a reencarnação não está na Bíblia. Olha lá aquela passagem de Nicodemos, onde Jesus conversa com Nicodemos. Na verdade, a palavra reencarnação foi tirada da Bíblia, né, pelo rei Constantino, por vários motivos, basta vocês procurarem na internet que tem tantos aí. Ou mesmo conversar com algum amigo nosso católico mais bem esclarecido, que ele pode te dar também essa orientação, certo? Se ele for bem esclarecido, claro. Existem tantos por aí que são, e tomare que você encontre um para você conversar. Mas digita lá na internet, né, e você vai encontrar alguma informação sobre a reencarnação na Bíblia, ou mesmo rei Constantino tirou, né, se eu não me engano é o Constantino mesmo, se eu estiver enganado me desculpem, tá? Que é o nome que está gravado aqui que eu lembrei. Então o estudo é esse, gente, já temos aí 18 minutos, é o estudo mais longo até agora da nossa série, né, do Leiturinha do Bom Dia. Espero que você tenha um bom dia e que o temor da morte não bata na sua porta. E acontecendo a morte, saiba que é o corpo físico que acaba. Você, espírito, eu, espírito, continua a existir. Somos espíritos milenares e que vamos deixar de reencarnar aqui na Terra quando não tivermos mais a necessidade do aprendizado junto às necessidades, né, materiais aqui que nos envolvem. Que a gente possa viver o quanto mais aqui e que o nosso temor da morte não seja porque induzimos o nosso corpo ao suicídio lento pelos vícios. Isso aí já é outro tema em outra oportunidade. Tenha um excelente dia. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal se você gostou. Se você está assistindo pelo YouTube, aperte o sino das notificações. É aquele blá 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 que todo mundo do YouTube fala. Coloque para receber todas as notificações. Deixe o joinha, se puder deixar um comentário para fortificar o canal. Ninguém aqui ganha dinheiro, antes de tudo, como tantos outros que precisam fortemente disso. É porque o YouTube ele joga mais o vídeo para que outros possam assistir quando você faz isso e compartilha.
fala para os seus amigos, olha, eu vi um vídeo lá sobre o temor da morte, razoavelmente bom, né? Que um companheiro lá, William, de Nova Serrana, falou. Nem precisa falar o meu nome, que o importante, tanto é que eu nem coloco o meu nome nos vídeos aqui, é para divulgar, é mais para o esclarecimento. E esse livro, Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, ele em si é fantástico, né? É um livro bacana, aqui ó, tenho ele aqui na versão mais antiga, aí ó, como é que ele é ótimo, e ele é da Federação Espírita Brasileira, olha lá que bacana. Tem a capinha nova dele, que é uma capa colorida que a Federação Espírita Brasileira edita atualmente ele. Ele é um livro maravilhoso e que todos podem ler, tem na internet para comprar, recomendo a compra dele, ele é baratinho, se eu não me engano é uns 15 ou 20 reais. E além desse estudo que nós tivemos, tem inúmeros outros aí para você participar. Muito obrigado por você estar aqui e no Facebook também compartilhe, né? É no Facebook e no YouTube que nós apresentamos os nossos vídeos. Espiritismo Aplicado no YouTube e Espiritismo Aplicado 2 no Facebook. É só procurar lá nos dois e você vai achar. Tenha você um excelente dia e até a próxima. Tchau!